Meu nome é Renata Lobato, eu sou arquiteta, como dizia Maria Alice Malá, mestre em arquitetura pela universidade. A história é o seguinte, eu fiquei curiosa quando você falou que vocês conseguiram fazer a carcaça da casa e entregar o seu instrumento só com a estrutura externa. Existe alguma outra experiência de entrega de construção ser construída, ou pelo menos só o arcabouço da casa, para que o proprietário se aproprie do interior? Estou falando não estou falando de autogestão, estou falando de autoprojeto do buraco igual não são entregues às lojas de shopping, os edifícios comerciais, uma experiência de entrega de vão livre. Vamos pegar mais, se tiver, no caso. Alguém queria continuar? Então... Primeiro, quero agradecer ao Milton, Carlos, Edneia, a Lete e a Denise pela rica experiência. Então, assim, a gente vai ouvindo e a gente vai viajando no tempo, né? Volta lá atrás e fala, nossa, é interessante a gente ter passado por esses momentos, assim, ricos, né? E aí eu fiquei pensando em algumas questões, quando fala da questão do déficit, a Denise fala da questão do déficit, né? Que o déficit, na verdade, ele é uma corrida atrás do rabo. E aí eu queria que ela explicasse um pouco mais essa questão desse déficit que a gente, eu tinha para mim, gente, nós começamos com um déficit. Aí eu sempre falava lá no Conselho Nacional do Estado, gente, vamos diminuindo esse déficit, vamos pegando e diminuindo, quanto você construiu? Até para a gente estimular e ver o que a gente andou, né? Para ver se a gente andou. E aí, assim, quando a Milton também fala da questão da caixa, né? Achei muito interessante, que uma coisa é a caixa e outra coisa é a experiência, o ser enquanto experiência autogestionária, né? Mas é a riqueza de dados que você trouxe, né? Uma experiência, quando você fala da diversidade, né? Que a gente precisa de entender um pouco mais a diversidade. Eu lembrei também, quando a gente começou lá os primeiros reuniões do Conselho da Cidade, que a gente ficava do lado e os empresários do outro, e a gente ficava vamos conversar, vamos conversar, não, esse povo E aos poucos a gente acabou que a gente foi construindo uma relação. E que essa relação foi uma relação muito gratificante, né? Para os momentos futuros que nós tivemos. Né? Então, e o Carlos Medeiros, quando ele fala da questão, o final da fala dele, né? Eu queria que o Carlos falasse um pouco desse momento vivido, né? Agora que já passou, que a gente já brigou, a gente já xingou, enfim, não sei nem como que a gente está aqui hoje, porque esse era o poder público, a gente era um movimento, a gente batia 24 horas por dia, e eu sempre retribuía, né? Em ações, né? E aí eu queria que você falasse um pouco hoje, né? Como que você vê hoje, né? Depois desse passou, né? Então, como a gente consegue? Eu achei que nunca ia passar, né? Aquele momento, mas passou e nós estamos aqui no outro momento então eu queria isso. E a Leda, quando ela fala dessa nova experiência, que tem hoje das ocupações e esse processo autogestionário, né? Então, explicar um pouquinho isso. Eu ainda não consegui fazer ligar uma coisa com a outra. E agradecer a Edneia, porque foi uma aula, assim, anos e anos no movimento, mais de 10, 20 anos, mas a gente não conhece a vida da pessoa. Então, assim, para mim, eu agradecer que foi uma experiência bonita de poder compartilhar a sua vida e dizer assim que
esse processo, ó, quando você fala dessa questão da ocupação também, Ednei, eu queria que você falasse um pouco quando você vê essa questão autogestionária enquanto hoje no movimento. Hoje, depois você já viveu todo o processo, como você vê esse processo autogestionário, que a gente fala que é apaixonado. Eu não consigo desapaixonar assim, pelo processo, né? E aí eu queria que você fosse falar isso. Mais alguém ou a gente volta para a mesa? Então. Evandro? Bom, eu quero fazer uma pergunta, né, mas só um comentário também. Agradecer de pela gentileza de compartilhar a história. Eu estava comentando com a Luca aqui que, não sei, vários momentos eu fico pensando aqui, como morador de Belo Horizonte também. Você falou de São Gabriel, eu moro em São Gabriel, né? Meus pais eles são justamente da região de Saudade e Paraíso. Meu pai do Paraíso, minha mãe de Saudade. E eu estava fazendo uma comparação aqui com o caso do meu pai, né? Meu pai tem 7 irmãos, e talvez uma diferença também, pelo que eu entendi da sua família, assim, ele tinha, né, o pai presente ali, embora fosse alcoólatra e tal. Mas uma coisa, enfim, os filhos tiveram um direcionamento um pouco diferente do que você falou, questão de analfabetismo e tudo. Eu fiquei pensando o quanto isso tem a ver com o fato de, diferente da sua família, eles terem tido essa mercadoria casa ali, né? Esse lugar para poder morar. Eu acho que isso, fiquei pensando que isso é decisivo mesmo. Né? Ou seja, na minha história também acaba sendo decisivo. Né? Eu estou aqui hoje também com isso. Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso, né? Embora tenha também, né? Que é mais relacionado até com o que o Hamilton colocou, né? Eu queria até uma opinião dele também. É que tem sido discutido muito recentemente no Brasil, né? Enfim, uma iniciativa do Banco Central de se liberar um novo título de crédito aqui no Brasil, que, no meu entender, é um negócio que vai mudar tudo assim, no jogo, né? Que é a ideia lá não sei se vocês estão familiarizados, do tal do home equity, né? Que é basicamente um mercado de hipoteca no Brasil. Você fazer transações financeiras junto com o seu título de propriedade. Né? Isso se juntando com uma grande regularização fundiária, isso dá uma mega dinâmica diferente no mercado. Ou seja, é um incentivo muito grande para as pessoas agora colocarem a casa delas no negócio. Né? E é um modelo que nos Estados Unidos acontece muito, né? Lá deu muito errado, por exemplo, nós vimos uma crise assim, mas não quer dizer que vai acontecer aqui, exatamente, também, não sei, mas é uma nova, um novo momento, assim, uma nova dinâmica que eu estou entendendo que nós estamos caminhando por aí, né? E eu queria entender de vocês, eu queria entender qual a opinião de vocês, assim, não sei se, eu sei que é um assunto difícil de se entender, assim, né? Mas especialmente o Hamilton, né? E só um comentário final também, eu concordo muito com essa ideia de que nós estamos vendo os movimentos do mercado, né? Assim, eu acho que é fundamental, especialmente para os movimentos e técnicos também analisarem isso, né? E eu acho que até nessa discussão mesmo, nós temos que estar bem atento a esse mercado, assim, que é recente, né? Mas que vai ganhando cada vez mais corpo dessa coisa da incorporação imobiliária, né? Então, de entender esse mercado, entender como os movimentos podem fazer algum tipo de ação nesses nichos aí da incorporação imobiliária, porque eu acho que é o futuro que nos aguarda. Meu nome é Cleusa, eu moro num dos residenciais que foi construído em autogestão, mas a minha pergunta é para a Denise. Ela fala muito a respeito de ter feito uma mobilização deles residenciais, né? Fazendo entrevista com os moradores e tudo. Eu senti muita falta na sua fala, conjuntos que foi feito o pós-morar e conjuntos que não foi feito o pós-morar. Se você tem essa realidade hoje, nesses conjuntos, porque como eu trabalhei dentro de uma instituição que fazia o pós-morar, quando a gente falava que a instituição ia sair do pós-morar, o pessoal parecia que ia morrer. E aí tinha que negociar com o Orpel para fazer mais aprovar mais um projeto para poder continuar ali dentro. E a gente ia saindo. Não ia toda semana, ia uma vez só nas reuniões de assembleia, de condomínio e tal.
se você tem alguma coisa para falar a respeito disso, tá? E agradecer a todos, que foi muito boa a fala de todo mundo, principalmente da Leta. Aí volta alguém mais? Queria falar? Fazer algum comentário? Pergunta? Na próxima? Então, beleza. Começa assim? Começar pelo fim. Essa pesquisa que a gente fez sobre Minha Casa Minha Vida, nós fizemos uma pesquisa nacional, tá? Foram vários municípios, né, várias cidades, inclusive Belo Horizonte, mas a gente também na região metropolitana, nós fomos aos todos os municípios que tinham algum conjunto de Minha Casa Minha Vida. O que acontece é o seguinte, alguns municípios não conseguiram contratar o pós-moral, por dificuldades até operacionais. Há alguns municípios pelo Brasil afora que não têm estrutura, a prefeitura não tem estrutura, ou até mesmo não tem, às vezes, a equipe disponível, né? Então, vários lugares não tinham, estou falando em termos nacionais. É claro que o pós-morar, onde foi feito, teve um impacto positivo, no sentido até de conseguir organizar melhor os moradores para, por exemplo, eleger um síndico, para poder operacionalizar o porteiro, né, decidir algumas questões do pagamento do condomínio, organizar as assembleias. Então, o pós-morar, sem dúvida nenhuma, foi importantíssimo. Onde teve um impacto positivo. Mas não foram todos os conjuntos que contrataram o pós-morar. Tá? Então, não tenho dúvida que é importante, né? Nós tivemos em municípios que a gente foi saber como que tinham sido operacionalizados Minha Casa Minha Vida, a própria prefeitura não sabia nem quem era responsável pelo programa. A realidade das estruturas das prefeituras no Brasil como um todo é muito distinto, varia muito, né? O que é uma prefeitura de Belo Horizonte comparado, por exemplo, à prefeitura de Ribeirão das Neves. É completo, está aqui na esquina. Tá? Então, esse é um fator que o programa, de uma forma imposta homogeneamente a todos, foi um problema. Né? A mesma coisa em relação com a Caixa. A Caixa, que é uma coisa, a Caixa lá no interior de São Paulo é outra. Né? Então, isso foram alguns aspectos que a gente levantou que dificultou uma implantação, entre aspas, melhor do próprio programa. A questão do déficit é simples, assim. É simples, mas é complicado. O déficit habitacional, ele sempre foi levantado metodologicamente pelas agências, no nosso caso aqui, a Fundação João Pinheiro, dentro de metodologias que visam representar as nossas carências em termos de estoque, definido por um número, certo, Antônio? É um número. Então, nós temos esse número na cabeça, 6 milhões a 7 milhões, representando um déficit. Vamos fazer um raciocínio bem banal, assim. Onde estão esses 6 milhões a 7 milhões que estão no déficit? Estão morando em algum lugar, concorda? Então, a questão não é o número, a questão são as condições em que essas pessoas moram e que poderiam ter outras respostas de política que não a produção de estoque de moradia nova de uma forma não tão coerente ou adequada àquela família. Ou seja, o déficit ele tem servido historicamente como argumento para a produção de novas moradias. Isso é que é um argumento. O Minha Casa Minha Vida veio com esse argumento. O déficit é tanto, precisamos de produzir tanto. Tanto isso é uma falácia que a própria Fundação João Pinheiro fez o levantamento do déficit após a implantação do Minha Casa Minha Vida, o déficit aumentou, principalmente nas metrópoles brasileiras. Porque o déficit, da forma que a gente entende como número, ele não é resultado apenas de uma metodologia, que eu não questiono o trabalho da Fundação João Pinheiro, mas a questão de moradia ela é muito mais do que isso. Ela é a questão da dinâmica imobiliária, a taxa de vacância, política de geração de renda, mobilidade urbana, estoque de terra, a própria inserção das construtoras no mercado, no Estado, na política. Ou seja, tem várias outras questões que elas precisam ser consideradas e que a gente possa olhar para essas condições e entender quais são as necessidades habitacionais das pessoas. Isso vai nos dar outras
respostas de política, que não é só construir casa nova. Essa que é a questão. E eu acho que nós estamos alimentando apenas a produção de novas casas, e principalmente, Antônio, baseada no modelo de condomínio e de propriedade privada. Nós já sabemos que isso não dá certo. Gente, basta olhar para a história. Nós sabemos que isso não vai dar certo. Nós estamos só alimentando, por isso que eu falo que é corrida atrás do rabo. Nós estamos alimentando uma cidade que não resolve, de fato, as necessidades habitacionais e cria outros problemas. Né? Por exemplo, no caso Minha Casa Minha Vida, a inadimplência é alta, o abandono é alto, o abandono de apartamentos, tem uma série, violência doméstica, violência entre vizinhos. Né? Então, nós estamos inflando os problemas gerados por nós mesmos. Então, acho que é mudar o pressuposto, não é o déficit. Vamos olhar para as necessidades. O que são essas necessidades? Nós temos que conhecer os territórios, conversar com os moradores, mudar essa metodologia de número e trazer uma discussão que é de qualidade de moradia, uma discussão qualitativa e não quantitativa. Você respondeu no nosso A Leta me deu aqui a chance de falar sobre a questão do projeto. Existe possibilidade de se fazer projetos sem uma metodologia, sem uma tipologia rígida, que já foi testada desde a década de 60. No Brasil, não. Mas não é porque a gente não sabe fazer. Nós fizemos não tem jeito, nós fizemos essa proposta para o Urbel, nós fizemos essa proposta junto à Caixa, mas pela Urbel, provamos em todos os aspectos que dá para fazer, fizemos o projeto Urbel de graça, no Granja de Freitas, levamos, abrimos, discutimos, não vamos fazer. No 1º de maio, a gente só fez porque eu estava contando do fator de desburocratização e de confiança. Na verdade, não era só uma questão de não ser burocrata, era de ter confiança e apostar que estava todo mundo aprendendo. Né? Então, quando a gente propôs fazer a extensão, a expansão, que se fosse aqui, né, Antônio, a gente ia gastar uns 20 anos para tentar convencer de que podia ou não podia. Então, a gente fez nesta condição de apostar que o que a gente estava propondo no movimento todo social, propondo que... No caso do Serra Verde, do RSB, a gente conseguiu chegar numa condição, digamos assim, um pouquinho mais flexível por parte da Caixa Econômica. Apesar de eles terem obrigado a gente a fechar o quarto, a gente não queria. A gente queria fazer o apartamento todo com possibilidades de flexibilização, mas fomos obrigados a fechar o banheiro e um quarto. Mesmo assim, o Serra Verde é lá no Serra Verde perdido antigo, mesmo assim, da cidade administrativa, mesmo assim, é impressionante, porque são 77 unidades, não tem nenhuma igual. É impressionante como é que tão pouca flexibilidade já redunda numa variedade muito grande. Com relação à sua pergunta, Antônio, na verdade é o seguinte, eu acho que assim, a gente tem que prestar atenção nessa forma como as ocupações, como os movimentos sociais estão enfrentando essa dificuldade de lidar, que é o que a Denise falou, que é na fila, né, que é quando eles ocuparam. E no caso do MLB, eles ocuparam primeiro esse prédio aqui vizinho. Na negociação, para sair dali, eles tinham força suficiente para ficar. Então, na negociação, eles negociaram tudo isso. Um outro lugar para ir, um terreno, uma parte das famílias iam para aqui e outra para lá. E constituíram a mesa de negociação. A mesa de negociação, ela determinou um auxílio pecuniário. Então, de um valor X, tá? 100 mil, 70% do aluguel do proprietário e 30% do movimento que ficou encarregado de fazer determinados trabalhos, sendo que a maior parte do recurso estava sendo passado para o proprietário, inclusive
para fazer as obras necessárias ao funcionamento do prédio, porque o prédio era uma subproprietário literal, o proprietário não se moveu, começou a receber a parte dele e não moveu. Então eles retiveram o aluguel. Durante 3 meses, a retenção do aluguel foi suficiente para fazer tudo que o proprietário tinha feito em 8 meses. Eu acho que isso é um exemplo, ademais de política pública. Porque é isso, quer dizer, nós vamos ficar só produzindo unidade nova e esse monte que já está aí impactando negativamente a cidade. Então eu acho que eu entendo a fala do Denise muito por esse lado. Né? Assim, no caso de vocês que estão ocupando o prédio do INSS, né? Assim, ainda existe uma confiança de que vai ter solução legal, né? Solução acordada sem pressão. Né? No caso do MLB, eles já sabem que não, que ou é na força. Mais uma coisa acho que só. Mais uma coisa que eu até tinha colocado na apresentação, ainda bem que eu tirei, porque eu imagino, ia dar tempo mesmo, né? É que desde a época que a gente já não tem autogestão há muito tempo, como um programa instituído, que a gente vem buscando maneiras de fazer isso com recurso público, porque eu acho que é direito do cidadão gerir recurso público, né? Especialmente em situações quando já está demonstrada malversação de recursos públicos em outra situação. Então nós começamos junto com o Ministério da Cidade, com o Ministério Público, com um projeto que a gente chamou de PAC, um programa de apoio a ações comunitárias e autogestionadas. Populações lesadas em seus direitos. Por exemplo, o primeiro deles foi a população lesada pelo Vila Viva na constituição daqueles parques, porque os parques não foram nunca implantados e ficaram uma área terra de ninguém, apropriada pelos transportes, com um monte de entulho, demolição e etc. É um problema muito sério de segurança social e ambiental. E nós andamos investigando de onde tirar dinheiro para ser autogerido. Então, é difícil achar, mas a gente descobriu um fundo, por exemplo, que é muito rico, poderoso, que é fundo de defesa de direitos difusos, ou seja, ele recebe dinheiro de quem lesou ambientalmente, socialmente, etc., e é um volume de recursos muito grande. O Ministério Público estava intermediando, como intermediou no caso do MLB. Naquele caso, não conseguimos ainda, mas eu acho que a gente tem que continuar insistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da autogestão, Antônio. Eu sempre, a vida toda, eu senti muita falta. Até porque o trabalho diretamente vinculado aos beneficiários constrói uma outra consciência, é um outro tipo de consciência. Você resolve um monte de questões sociais que a gente enfrenta hoje sem conseguir. Porque você vai envolver toda a família naquela construção, independente se é na produção, se é nas questões culturais que você vai envolver, né, nas questões de vivência comunitária que o mutirão vai ter que desenvolver. E aí você tem uma outra. É uma escola. Lá no nosso mutirão, na década de 90, né, em que a gente foi para aquela condição lá nesse terreno que já era condenado, a gente não tinha problema de violência assim, desse monte de morte que a gente vê hoje, não. A gente não tinha, né? Até porque, assim, eu acho que é até sacanagem fazer comparação, né? Porque naquela época não tinha uma organização tão grande igual tem hoje, né? Mas já tinha os problemas. E aí a gente conseguia resolver quase todos os conflitos por causa dessa vivência diretamente com as pessoas que a gente conseguiu construir ao longo da conquista do terreno e da própria produção do local onde a gente foi morar, né? Tanto que assim, nós fomos para lá e a gente continuou caminhando a pé de lá até a Cortasa, por exemplo, para levar água, até a CEMIG, para levar luz, até a prefeitura, para levar o ônibus, para levar a escola. A gente continua fazendo essa pressão, todo mundo junto andando a pé. Então faz uma diferença enorme. Aí sim,
Nesse mandato agora do Calil, né? Porque o Márcio Lacerda foi uma tragédia. Para começar com a questão do terreno lá, que acabou com todo o nosso projeto habitacional, com a nossa proposta de construção habitacional lá no terreno que a gente comprou no Jardim Vitória, e que tínhamos a esperança de poder fazer uma parte do trabalho técnico-social junto com as famílias da Coabita. Sim, mas foi negado terminantemente. A gente não podia entrar no condomínio. Nós entramos porque o terreno era da gente, nós tínhamos consciência disso, e quando a prefeitura tentou dar o calote, a gente foi lá e sequestrou os 300 prédios. Nós estamos morando lá na rua 2 anos, né? Então, mas assim, toda a essência da coletividade que a gente construiu ao longo de 15 anos de Coabita, de cooperativa, 2 anos, né, de construção foi embora. Levou assim, ó, que até a consciência das pessoas era diferente. As pessoas viraram e falaram assim, esse apartamento aqui eu não adquiri da Coabita, não, eu vou entrar na justiça para requerer o dinheiro que eu paguei, porque eu recebi esse apartamento, foi da minha casa, minha vida, e não foi. As pessoas da Coabita não foram sorteadas igual as pessoas do sorteio normal. A gente conseguiu pegar uma parte, né, pacificamente com a prefeitura, a outra foi com muito conflito, mas a gente conseguiu, né, receber quase todas as unidades habitacionais. Inclusive tem um vídeo em que o prefeito fala por que é que ele não atendeu a Coabita, né? Chama Prefeitura Caloteira de Belo Horizonte, está lá no YouTube, e o prefeito fala que ele não tinha obrigação de cumprir nenhum acordo com a gente, porque a Coabita tinha feito acordo com a Secretaria de Habitação, e que ele, Márcio Lacerda, tinha extinguido a secretaria, então que ele não devia nada para nós, não, porque nós demos o terreno para a Caixa Econômica Federal. Então está lá ele falando isso, por isso que a gente até conseguiu ganhar ação na justiça e receber quase todos os terrenos. Mas nessa gestão do Calil agora, o Calil já entrou querendo tirar o dinheiro que estava no fundo de habitação, que já deveria ter produzido a habitação para as famílias da fila do PH. Porque assim, a gente não concorda não, mas ela existe. Então eu já falo assim, para todo mundo que não concorda com a fila, beleza, vamos atender todo mundo, não deixamos mais filha lá. Porque não é justo você deixar uma família lá 15 anos acreditando numa lei, a gente acredita na lei, por isso que espera, acreditando na ordem e no direito adquirido, que a gente espera, né? E no direito adquirido, e aí no final dos 15 anos você vai e volta essa pessoa para lugar nenhum, porque aí as pessoas que entrarem vão receber uma casa, pode receber até na frente dela, igual está acontecendo. Então a gente precisa ter um mecanismo, qualquer que seja a realização das pessoas, tem que ter outro, de priorização das pessoas que precisam, né? Precisa ter isso. No movimento lá que nós fazíamos, lá na década de 80, quando não existia política de habitação, nós mesmos instituímos um mecanismo que era a sindicância. A gente ia lá na casa da pessoa. Então, assim, a gente ia lá para ver a situação dela. Então, assim, não teve desigualdade na distribuição dos lotes. Naquela época não teve. Não teve. Porque a gente fazia essa fiscalização com muita responsabilidade. Mas o prefeito Calil recebeu uma orientação lá de quem conhece a prefeitura dele, de que ele podia pegar esse dinheiro que estava no fundo e gastar, fazer obra, fazer qualquer coisa que ele quisesse. 68 milhões, e falou, opa, fez um projeto de lei 413 no vereador municipal, pedindo os vereadores para desvincular o dinheiro para que ele pudesse gastar. Nós arrumamos que trocou danado na cidade, né, com apoio aí da política dos técnicos que estão ajudando a gente, o pessoal lá do Ministério Público, que é a Comissão Conselho e Movimento, fizemos um bafafá na cidade, né, até hoje. Ele não tirou, o projeto está lá. Ele suspense o projeto está na Câmara, né? Ele não tirou, não. E aí nós fizemos um conselho, eu estava conselheira na época, a gente fez uma reunião com o prefeito e falou assim, olha, nós queremos esse dinheiro. Ah, mas esse dinheiro não dá para fazer nada de casa, não. Não.
Nós queremos terreno, porque existe o terreno público, de chamarem para moradia, e querendo que a prefeitura nos dê o terreno e querendo que a prefeitura libere o dinheiro que está lá, que nós não gastamos, porque a gente não sabia que a gente podia gastar ele, não. comprar o material, Então, a culpa não é nossa de ter gasto ele. E aí a gente Porque nós vamos comprar o material e vamos fazer a construção. E aí a gente fez uma proposta, porque a autogestão está regularizada pelo Conselho na resolução 4. Nós apresentamos ela como solução para resolver o problema da fila, né? E já que a prefeitura não quer se responsabilizar pela construção, a gente mesmo faz a construção. Então está lá, é uma proposta de ação nessa regulamentação nova aí da 52, né? E que a gente vai fazer o mutirão para produzir com os terrenos do município, com a assessoria técnica conversada lá com o município, na autogestão ou em cogestão, e a gente vai fazer um chamamento público para esses terrenos, a exemplo do que ocorreu no governo federal, mas sem os critérios do governo federal. Porque aí não precisa estar habilitado lá no Minha Casa Minha Vida Identidade, não precisa estar gabaritada, né, nas competências para poder conduzir a autogestão se a associação quiser. Tá? Então, é a proposta que a gente vai trabalhar a partir de agora. E que a gente acredita muito. Eu só acredito nela. Vou responder a pergunta da Antônia. Não sei se aqui vai ter tempo de resposta, não sei. Me barra aí, tá? Me barra aí. É o seguinte, Antônia, já não estou mais aqui. A Fátima, que é do BNH, do Programa Caixa, que é assistência social, eles emprestam lá, né? Que o governo cresce, quando a gente reunir. O Luiz, que é do Vila Maria Gorduras, que é de 79, depois as obras começaram em 83, para começar a responder a sua pergunta. Né? Lá no Gorduras não era uma autogestão, era uma cogestão. E era contratado pela Associação Habitacional de Gorduras. O apelido é Coca-Cola. Pessoal, né? O pessoal que foi desabrigado, não foram poucos, foram para lá em caixotinho de madeira, que tinha assim, uma sala, um quarto e uma fossa para cada dois barracos e 3 chafariz. Naquela Investe 952 famílias. A gente começou a construir um conjunto que era do BNH, Caixa Econômica Estadual, e o grande desafio era construir 650 unidades. Construía 150, depois transferia as pessoas, as famílias, e ia construindo gradativamente. Num dado momento, os militares são muito interessantes, né? Eles passaram para o governo civil, iam passar para o governo civil, já pensando na extinção do BNH, e de forma tão autoritária e tão complexa, de que naquela ocasião o pessoal não queria mais casa, porque a inflação foi disparadamente, né? No caso, e o compromisso era a família pagar 3 salários mínimos pela prestação. Dado momento, os caras falam: não quero mais a casa, não vamos querer mais a casa. Não vou dar conta de pagar isso aqui, não queremos mais isso aqui. Né? Então, como é que resolve? Bom, tinha a equipe técnica lá da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado, e o pessoal falou assim: não, mas tem que fazer, o compromisso, tem a Caixa Estadual. Aí eu ia muito lá para conversar, independente de ser um engenheiro, né, na obra. Aí eu pensei num negócio interessante, assim, desse uma solução. Naquela época, né? O referendo, o plebiscito. Quem quer casa e quem não quer casa. Falei: olha, eu estou correndo o risco danado de perder o emprego. Mas eu acho que a solução, talvez, quem sabe. O pessoal foi e fizeram uma reunião independente do Secretário do Trabalho. Eu não estava presente, não. Eu sou a maioria esmagadora, queria morar o Estado, porque nós vamos fazer o barraco nosso aqui do nosso jeito e pronto, acabou, não quero isso. Pois bem, eu cavei a minha demissão, porque o pessoal foi e colocou em votação
fizeram um plebiscito para poder dizer quem quer continuar fazendo conjunto habitacional e quem não quer. São decisões da vida. Eu tinha, assim, de alguma forma, de ajudá-los a pensar. Né? Era meu papel, eu sou técnico. Né? Saiu a solução, nós não queremos mais. Quer dizer, eu pedi um emprego. Buscar outra coisa. Mas aí o povo foi lá, decidiu na época, não tinha nada, para ser contratado pela Secretaria do Trabalho. Olha você ver como é que são as coisas. Eu fui contratado pela Secretaria do Trabalho, pela Crédito Real S.A. Fazendo decisões da vida. Aí eu falei aqui na minha fala que governar não é fácil. Aí você me perguntou sobre como é que foi aquele final, né? Aquele final ali. O crédito solidário, eu não vou falar do meu caráter com relação a você perde outra história. Acho que todo mundo aqui conhece. Não vou ficar discutindo isso não. Mas, sobretudo, tinha um problema. Eu acho que o crédito solidário, eu conversei com a Hereda, tal qual o Celso esteve aqui, discutimos muito. Ele como secretário de habitação e ele como presidente da Caixa. Ele falou, meu Deus, errei, mas não é errado, o produto é ruim. Onde construir aquilo, aquela proposta, é difícil. Não vou entrar aqui no detalhe. Mas tive cuidado de preservação da entidade. Estou falando de dado pessoal. Você me perguntou qual foi a minha preservação pessoal do processo. Conversei muito com o pessoal da Caixa em Brasília, na Matriz. Tinha tanta gente boa, tanta gente ruim também. Porque gente boa e ruim tem em todo lugar, né? Conversei muito ali na Caixa aqui, conversei muito comigo mesmo, e sobretudo com que final que poderia vir a dar aqui. É isso? E sobretudo conversei com a entidade, que para mim era o que eu tinha que preservar. A entidade para mim era o mais importante. Uma decisão pessoal, às vezes, de um governo, ele pode ter que enterrar uma entidade pro resto da vida. Não é muito legal isso. Então eu comecei com a entidade de uma forma mais ampla. Se for buscarmos a mais aí, eu sou membro da entidade União Nacional de Moradia Popular. Tá? Um dia eu pensei assim, gente, eu não estou correndo risco do Ministério Público. O Ministério Público é uma outra parte. Prendeu o presidente sem provas, junto à Polícia Federal. Está lá. Por isso. Eu não ouvi mais o Ministério Público, não. Eu tenho muita força para esse Ministério Público lá na Assembleia Nacional Constituinte. Já conversei muito com o Ministério Público. Colocou até o Murilo como o cara responsável pela perda daquelas 6 crianças daquela família. Bom, teve que contratar o melhor advogado de Belo Horizonte, Marcelo Leonardo, mas sempre teve defendido, porque o Ministério Público botou o Murilo numa situação muito delicada. Podia ser preso. Bom, então, eu não chegava nisso, mas eu tinha um compromisso. As famílias, a entidade, tinha que acabar. Então, uma convenção, né, toda a entidade, né? Uma discussão democrática, interessante, bacana. E a solução, né, era encontrada em Caneta já levantou aqui. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Aqui eu fui lá, viu? As famílias gostam bem de lá, né? Eu adoro lá. Fui campanha não, uma visita. Eu fui lá no centro administrativo, resolvi, não sei o que, mas eu vou parar aqui. O carro me levou lá dentro, eu não sabia quem eu era, comecei a conversar, o pessoal não adora lá. Então uma meta foi atingida, a principal talvez. Uma delas é preservar a entidade, a outra são as famílias que estão, se fizer uma pesquisa lá, ele falou que ninguém conta isso, como um Serrano, que eu já fiz pesquisa. Só tem uma mulher no Serrano que saiu, estava no cachorrinho, o cachorrinho deu um problema lá, Sérgio Capilho conhece mais de outros. Esse assunto foi muito comigo, né? Então, quanto a isso, Antônio, levar a porrada, quem está no governo, leva mesmo. É uma lição dificílima, né? Tinha outros tantos problemas, imaginou? Né? A pessoa se enfrentar uma dificuldade de. A maioria desses números que estão colocados aqui, ó, por isso que fizemos aquelas reuniões do PAR, né? Aqui, aqueles 7 mil aqui, eu acho que alguém não tem esse dado. Eu vou fazer questão de alguém levar. Alguma hora tem que ser corrigido. Eu vi os dados apresentados aqui. Se alguém disser que eu estou errado, vai me provar o contrário. Daqueles 7 mil ali, 50% foi com o OPH. 50%. Porque o OP do PAR não foi
uma coisa que eu estou brincando, não. Tinha até caravana, ônibus, não ia para visitar. O parque, embora seja o mercado, está aqui o amigo da Caixa, eu fiz assim, eu conversar com o mercado é um negócio mais complicado, assim, dos contos, então eu fiz lá um acordo com a Caixa. Nós vamos conversar primeiro com a Caixa, nós vamos formar um time, porque aquilo ali era empresário público. Mas depois conversar com o representante do Sindicato dos Contos. Então nós fizemos par demais. Acabou o par. Em 2008 acabou o par. Em 2006, 2007, 2008 ele veio Minha Casa Minha Vida substituindo o par. Não vou falar aqui se estava certo, estava errado, não é essa a questão. Esses números da UBEL eu acho que tem que ser revistos, porque quem fez esse quadrinho para mim aqui, minha estimada Cláudia Bastos, era secretária do Conselho. Então, portanto, alguém que aqui conhecer a Cláudia, se ele tiver encontrado, pode levantar a mão. Eu acho que ninguém vai levantar a mão contra a Cláudia. A Cláudia fez esse quadrinho para mim aqui, tá? Eu estou dizendo isso por causa da parceria com a Caixa. A gente encontrou bons funcionários aqui, que a gente fez uma bela parceria na época para poder enfrentar esse desafio, né? E quando se buscou, ainda tinha alguém lá que era interessante. Eu acho que está muito bom. E por último, pessoal, fiquei não afastado 8, 9 anos totalmente, mas 5 tenho certeza, mas já vi muitas coisas com relação àquele final ali da história da habitação. Quando o Márcio Acera entrou, eu tinha um compromisso com todas as entidades, que a gente fez uma captação, né, Edneia? Você lembra disso? Todos os movimentos sociais, nós resgatamos o fórum, né, do OPH, regional, fizemos aquele acordo com o Pimentel de fazer plurianual, resgatar o OPH e, sobretudo, garantir os nossos pactos que fizemos com metas, né? Quer dizer, vem com o papo de metas que os Estados Unidos, porque aí você lembra de novo do nosso acerto. Eu não vi naquele prefeito, em momento algum, minha maior vocação para estar entendendo o que está acontecendo. Nada, zero. Eu falei, não, então eu vou cumprir as minhas combinações com o pessoal do movimento, com força e do conselho, e vou deixar de correr, porque aí quero finalizar dizendo o seguinte: habitação de interesse social, produção de moradia, muita gente pode fazer. A questão toda é a combinação de quem faz e a relação com o povo. Então não é fazer moradia, não é qualquer um que faz. Para mim pode ser isso. A Tecap uma vez fez um desastre absoluto, não por causa deles, pelas famílias que foram falar depois. E aí a Arquidiocese ajudou muito, né, naquele convênio que tinha com relação à questão do pós-morar. Essa invenção desse plano de pós-morar, o dia falando está meio doido, né? Agora eles ficam do além, o pessoal está falando isso aí, pô. Não é do além. É que eu recebi uma encomenda e eu levei isso para a força, de que eu tinha que atender, a habitação tinha que atender o pessoal que estava na bolsa moradia. Então 50% é garantido. Nossa, a gente garantiu uma PH, 50%. A gente, então, assim, podia ter avançado muito mais no déficit. Aí vem o negócio do Denise, no caso. O problema dele no déficit, aí eu vou encerrar, gente. O negócio do déficit habitacional também tem esse problema. Como eu tenho esse problema, eu estava conversando com a Mônica, todo mundo falava para mim, você vai construir moradia, depois chega lá, ninguém que você colocou lá está morando lá. Eu falei, não pode, você tem um negócio errado. Aí veio Moreira, sociólogo da Fundação João Pinheiro, fez uma pesquisa. A gente estudou muito para poder ver, eu acho que vocês participaram, de quais os residenciais que iam ser, a pesquisa ia passar por lá, né? Aquele que tinha integralmente, né, o pessoal de morador de rua, com isso, com aquilo, o pessoal do OPH, o pessoal do OPH com a gestão, e o resultado disso é extremamente positivo. O grande diferença, por exemplo, não falava assim, porque lá não tem mais ninguém, deu 20% de evasão. O grande de Freitas, violento naquela ocasião, 20% de evasão. Aí eu comparo com o Serrano, né, que talvez tenha sido dada a pesquisa, por isso que eu lembrei da cachorrinha, né? Lá foi feita a pesquisa, autogestão, quer dizer, 100%. Então foi um final que eu já sabia, porque estava anunciado. Eu ficando ou não, eu sei que ele não gostava de mim, então um dia o Hereda vinha aqui, porque Belo Horizonte não fazia Minha Casa Minha Vida. Então tem uma tradição aqui, né, gente? Esse negócio esquisito.
Aí ele me perguntou, meu Deus, aquela ali, meu irmão, você não vai fazer nada. Eu falei o seguinte, eu estou muito cansado disso, vai falar com o prefeito, resolve com ele. Aí eu encerro dizendo o seguinte, eu não fui convidado para o convite que teve solenidade em dezembro de 2010. Mas o conjunto habitacional Jardim Vitória, que apesar de ser grandão, não é, parece uma foto dele aqui, não é tão ruim assim do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, é razoável. E eu não sabia naquela ocasião quais eram os critérios de seleção de família, ainda não estava definido pelo Ministério, pela Caixa. E aí, eu vou lembrar das falas da Edilene na Câmara Técnica. Nós temos um programa onde o governo federal tem um financiamento. Nós temos um programa de uma política municipal de habitação. Disso que eu discordei dela. Nós estamos tudo junto e misturado agora, governo federal e governo municipal. Não está bom, não. Tá bom, nós levamos fé, porque depois eu fiquei sabendo que o critério de solução de família desconsiderou a política municipal de habitação, em especial o orçamento das famílias de habitação. Então eu fico muito tranquilo, né? Muito tranquilo quanto a todo o meu processo. Os primeiros 4 anos da UPEL, né? Da época de 93 a 96, depois de 2003 a 2010. Eu te garanto uma coisa, foi muito mais conflito com o prefeito que com vocês. Dos outros 2009 a 2010. Tá bom? Antes eu queria já desculpas, eu dou aula hoje, então assim, o meu prazo é até 6h30. Bom, por coincidência já passou das 6 horas, então já posso falar como professor da escola, né? E aí tem a ver com a pergunta da Antônia, né? Preciso do papel. Eu acho que é fundamental a gente esquecer um pouquinho esse tipo de visão, que é uma visão de rotular as pessoas, grupos sociais, por aí vai. E aí falando como FMG, né? A gente tem sido atacado rotineiramente, enquanto universidade, né? Por conta do pensamento crítico que nós temos, né? Isso é uma realidade. Essa semana mesmo, o colega de trabalho da Caixa mencionou uma reportagem que saiu, uma acusação da Polícia Federal, enfim, eu não vou nem discutir a acusação da Polícia Federal. Já aconteceu coisas semelhantes na Caixa, na Operação João de Barro, não sei se vocês se lembram. Ninguém foi preso, não encontraram nada de errado, paralisaram mais de 500 obras no Estado, enfim. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente repete discursos, primeiro, que transformam instituições em pessoas. A Caixa tutelosa, né? Enfim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu acho que é melhor a gente ter um discurso mais agregador, nesse sentido. Entender que tudo tem dificuldade, não é fácil ser técnico da Caixa. Né? Muitas vezes eu queria liberar o recurso do Mar Vermelho. Enfim, a gente tem uma série de construções sociais. Sou arquiteto. A gente tem uma série de construções sociais, né, que vão evoluir. Né, então, nesse sentido, eu acredito muito naquilo que é agregador. O que significa isso? Serve para mim, serve para vocês, serve para todo mundo. É claro, respeitando a sua individualidade, suas características e tudo mais. Então, se alguém que não tem renda precisa de moradia, é uma moradia especial. E esse discurso é muito perigoso. Só um outro exemplo. A gente fala muito de padronização nas obras de habitação de interesse social. Se eu tiver curiosidade de ver as casas no Alphaville, na minha opinião, são repetições da mesma nota. Internamente eu vejo muitas. Internamente são praticamente os mesmos projetos. Né? E isso é da nossa sociedade. É uma característica da nossa sociedade, não é só da habitação de interesse social. Uma outra coisa que é muito perigosa também, atribuir ao pobre uma condição que é muito pior, porque ele é pobre. Entregar uma casa no osso, ou uma casa feita com... Já tive proposta na Caixa de casa de isopor. Fica de pé. Não. É um ser humano, ele merece de melhor. Então, assim... Já tem. Esse já tem. Já existe isso. Né? Se você for lá em Ribeirão das Neves, nas obras da construtora... faltou os nomes aqui, também não vou falar propaganda das construtoras, deixa pra lá. Mas isso já existe, é rotineiro. Rotineiro já existe.
Bom, enfim, então um pouco essa história do duplo papel é nessa condição, assim, acho que vale a pena a gente agregar, ter discursos que sejam agregadores, né? Tomar cuidado de repetir discursos que são discursos que nasceram antes da gente, né? Discursos que nasceram antes da gente. Por vários motivos, mas assim, esse é um assunto também muito sincero aqui, né? Acho que merece sempre estar sendo rediscutido, né? Condição bem grande. A questão do colega, na verdade, acho que é uma questão, talvez o Denise possa falar um pouquinho mais, na verdade, é uma pergunta sobre financiarização, né? A gente teve uma sequência de aprovação de vários regulamentos no Brasil, né, de leis, normas, que criam uma condição para uma financiarização de todo o nosso processo relacionado à questão habitacional, né? Citar alguns exemplos: alienação fiduciária, a gente já tem, não sei se vocês já viram, propriedade compartilhada, que não é um compartilhamento talvez o compartilhamento seja o termo, mas a gente tem, por exemplo, na Bahia, eu posso comprar uma casa por 12 dias ao ano. Eu posso comprar uma fração desse hotel aqui da esquina. Então a gente desvincula essa questão da habitação, da moradia, e transforma como investimento, uma commodity, alguma coisa assim. Isso é um crescente no Brasil. Falando, por exemplo, da última discussão, da nova formatação de empréstimos, por exemplo, da Caixa, muito nessa linha. A gente tem lá um financiamento que é não balizado na taxa Selic, né, mas é balizado na inflação mais juros. Na prática, você simplesmente transforma isso em uma possibilidade de investimento. Quanto que dá por mês? 5%, ok, ótimo, está garantido, né? As carteiras, de modo geral, não tem grandes inadimplências depois da alienação fiduciária, que é outro instrumento que eu falei. Então, esse é um processo que ele vem ganhando corpo no Brasil e no mundo, né? Em outros lugares, com resultados bem críticos. Quando eu falo desses lugares, em Berlim, no mundo inteiro desenvolvido, tem problemas relacionados à financiarização que são muito graves, muito graves. E aqui, na verdade, eu acho que é mais um elemento de precarização, né? Dessa relação que eu acho que, do ponto de vista da habitação por interesse social, pode, de fato, trazer resultados nefastos. Assim. Só para dizer, só uma outra observação assim. E as grandes consultoras já pensam nessas linhas, né? A própria MRV já tem uma discussão de locação, de habitação, não venda, locação, né? Talvez o termo não seja esse, assim, técnico, né? Mas, enfim, isso está na rua, isso está no nosso cotidiano, está se desenhando, por favor. Está se desenhando na realidade. Né? Você achou grave? Eu acho ela realíssima. É grave. O uso das pessoas. Deixa eu só explicar por que ele é grave. Só explicar por que ele é grave. Mas ao a propriedade. Tá. Vou explicar por que ele é grave. Só um minutinho. Deixa eu só fechar aqui que eu tenho horário. Em respeito a todo mundo, senão a gente vai com a discussão, nem todo mundo vai escutar, né? Por que ela é grave? Por que ela é grave? A gente falou aqui que Minha Casa Minha Vida foi criada num contexto de crise. E essa crise foi originada exatamente por conta de um processo de cerco e liquidação de dívida nos Estados Unidos. Né? Então você pega essa carteira, a Caixa amanhã vai vender uma carteira para qualquer um, para qualquer banco. A linha é essa. E essa carteira pode ser vendida para outra pessoa, sempre com deságio, sempre se afastando da garantia real. E isso é problemático do ponto de vista de sustentabilidade. Né? Tem livros que tratam sobre isso, eu não sou especialista, como eu falei, eu sou especialista em financiarização. Mas é uma realidade gravíssima. É bom ler para saber. Só estou indicando que é por conta da minha experiência. E aí tem outra coisa, assim, quando a gente fala da Caixa, 20 anos de experiência, os colegas do BNH, é muita coisa para. Não dá para colocar uma bala rasa, assim, de que a discussão é chata, né? Assim, enfim. Por fim, uma coisa que eu queria ressaltar é a importância do pós-morar. Né? A Denise mostrou um empreendimento que é o Residencial Alterosas. Ele fica em Ribeirão das Neves. Que acho que o nosso município merecia a maior atenção nossa. Né? É um empreendimento imenso, são 1.660
1470. Desse conjunto de pessoas, uma grande parte são de reassentados. À força, né? São pessoas que foram deslocadas para lá. Eles foram localizados em um conjunto de blocos. Assim, isoladamente. A prefeitura não tinha condições e não honrou com os compromissos assinados. Não fez creche, não fez escola. O conjunto tem uma outra situação muito grave urbanística, ele só tem um acesso. Então, do ponto de vista policial, é impossível. Enfim, tudo poderia dar errado, não poderia? E aí tem uma coisa que é fundamental. O trabalho que foi feito pela escola, belíssimo, ele foi feito no momento anterior ao trabalho que foi feito pela Caixa, posteriormente por recursos federais, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Na prática é o seguinte, se a gente tem esse olhar, imagina quem mora lá, né, questão de autoestima, questão de dar resposta a esse tipo de situação. Eu sugiro que as pessoas voltem lá hoje, a condição é bem diferente, assim, porque a solução dessas situações passa pelo indivíduo também, mas por uma condição de valorização dele, né? E aí cai de novo no discurso que é um discurso agregador. É muito difícil tratar a questão de mérito vendo histórias de vida como da Edneia, né? Não foi por falta de luta que os irmãos não conseguiram estudar. E aí, uma coisa que é fundamental, a gente precisa entender a política escutando as pessoas que têm as demandas. E aí a questão do déficit educacional talvez seja isso. Só para ilustrar o quanto que é um indicador que acho que de fato ele é falso, mas acho que ele é subdimensionado, na ocasião do parque vocês fizeram uma consulta pública. Foram 3 vezes mais o número de pessoas inscritas do que estava apontado. Isso é um indicador. É um indicador. A possibilidade dele gera demanda, né? Eu acho que a gente não tem, é um indicador falho mesmo, muito falho. Ele não espacializa, ele não leva em consideração uma série de coisas. Mas hoje ainda não vejo um substituto eficiente, né, para ele. Que eu acho que é um desafio, concordo com eles. A gente precisa pensar alguma coisa que a gente não pode abandonar, porque o abandono simplesmente pode fazer com que alguns discursos antigos ressurjam. Um deles que é muito maluco, que é o seguinte: hoje em dia não sabe que ser gente na rua, mas é assim. Se ninguém tivesse moradia, a rua estava cheia de gente. Né? Isso está escrito, isso já foi dito, isso faz parte da nossa cultura. E aí, só para fechar, não é à toa que a gente não tem habitação no centro da cidade. É porque as pessoas têm preconceito com relação às pobres. Né? As pessoas, é isso. O resumo da história é isso. Por isso que eu acho que a luta, nesse sentido, ela é fundamental. Acho que é isso. Obrigada, gente. Você vai conseguir ficar para nós. Tem mais gente? Primeiro, só para... Hamilton, eu me sinto na responsabilidade como defensora da autogestão de falar dessas coisas, escrever dessas coisas e divulgar, não para personificar. Claro, o amigo que queria liberar dinheiro para nós a gente sabia que queria. Mas é uma estrutura que não favorece e não vai favorecer. Então, a gente não pode alimentar uma ingenuidade no sentido de depois voltar a apostar em situações que vão nos levar para a mesma condição. Que é uma situação absurda que quem viveu, eu acho que tem obrigação de colocar, inclusive para a gente buscar saída, não cair de novo numa, tem muito esforço, é muita energia, é muito recurso público, inclusive, que está consumido dessa maneira, né, sempre com razões suficientes para justificar, mas não para que a gente não possa denunciar. Né? Porque está monitorando. Não, é só
você acha que você quer encerrar? Se alguém tiver uma pergunta bem breve, acho que... Tem alguém com uma pergunta para o Hamilton? Ou uma pergunta geral? Pode ser. Tá bom. É fácil de encontrar. Movimento Libera o Amor. Só queria agradecer novamente, né? Assim, esses momentos acabam que, talvez assim, das pessoas que estiveram aqui, talvez eu seja uma das pessoas que maior frustração teve. Uma coisa é você trabalhar como um técnico, instituição, querendo ajudar, querendo tomar frente. E eu estou lá por outras necessidades, né? Eu preciso sobreviver, tenho filhos, né? Por aí vai, né? Então, assim, muita frustração contida, né? E o fato de estar aqui me permite colocar um pouco para fora esses sentimentos, né? Dizer assim que eu acho que a experiência da autogestão é fundamental, sobretudo em projeto, né? Que é uma coisa que a gente pouco valoriza. Talvez na construção a gente tenha uma discussão em um outro espaço, mas em projeto a gente simplesmente não usa aqui, não usa. E por fim, a gente fala muito de possibilidade de planejamento. Não é realidade, né? A gente controla a inflação, a gente controla o déficit primário, a gente consegue se planejar, enfim. É tudo uma questão da sociedade compreender. Por isso que eu acho que a gente precisa mostrar que é uma questão que vale para todo mundo, não é só a mim, né? Continua por aí. Obrigado, gente. Só Antônia? Tem mais alguma? Então vou fazer as duas, aí a gente encerra. Tem três. Deixa eu falar. Então tá. As três. Boa noite. Eu sou argentina. Estou interessada no caso de OPH e quizás vocês, desculpa para o meu português, e eu tentei compreender algumas coisas, mas vocês falam muito rápido. Mas que nada, o tema da participação no método OPH. A gente só participava que era o que eles decidiam, onde gastar, ou em que gastar o dinheiro, ou nas questões do projeto da vivenda, não. Eu acho que não, mas não sei. Não, mas que nada, não sei se você compreende em que aspectos a gente podia participar, mais que nada. A Bel já pediu lá atrás. Não falei tudo aqui, né? Quando eu penso. Bom, meu nome é Isabel Quioge, eu sou engenheira lá um projeto lá da Engenharia da Federal, que trata de esgoto. Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso. Eu gostei do Hamilton, sabe? A questão da provisão, né? Ele usou duas palavras diferentes aí, que eu acho que pensar moradia popular ou não tem que levar em conta pelo menos trânsito e saneamento, porque senão você não vai dar conta de prover isso depois. Água, esgoto, lixo e drenagem. Então, como é a minha área, é a área que a gente sofre muito, né? Apesar da Denise ter falado, o déficit do saneamento é assim, é bom porque é quase democrático. Né? Não aqui em Belo Horizonte, aqui ele é bem concentrado. Nós temos aí de 200 mil pessoas, provavelmente 300 mil, que não tem coleta de esgoto aqui em Belo Horizonte.
provavelmente muitos desses moradores aí, né? Mas o que realmente me motivou a falar aqui é que o sonho da casa própria, isso é uma coisa que eu ouvi de alguns, né? Eu conheço muito a Léa, trabalhando em Ipatinga, Medeiros, trabalhei em Belo Horizonte. Esse sonho é sempre sonho. Então, qual é o outro jeito? Porque isso sempre, né? Eu tenho experiência parecida com a sua do movimento, em que eu fui criada em uma vila. E a vila, por que era? Porque a cidade industrial estava começando a manifestar. Aí o Estado deu a casa, só que nunca deu a propriedade. Aí depois tirou, porque um anel viaduto ia passar lá. E o anel nunca foi feito. E agora meu irmão, o colégio está querendo tirar, porque vai fazer uma bacia de contenção para impedir as cheias do Arrudas. Os caras fizeram Arrudas acima do Grêmio, acima do Corpo do Ferrugem, que está funcionando igual o Dito. E agora quem tem que sair é os caras que vão lá 50, 60, 70 anos. E vai embora e fala assim, aí agora não dá para levar para contagem, tá, gente? Tem que né? Eu achava que o Nilton Cardoso ele tinha essa coisa. Faz nova contagem para tirar os pontos de contagem lá no centro. O centro é um monte de aí agora não dá para levar para contagem, tá, gente? Tem que levar para Neves. Muito interessante. Que agora é o lugar que vai todo. Se não há o sonho. Porque Belo Horizonte nunca veio, né? O centro é um monte de lugar desocupado e isso parece eu aprendi. Então eu achei muito interessante a questão que se não há um sonho em casa própria, qual é? Você luta uma vida inteira para ter uma casa, né? Porque isso parece eu aprendi lá que tem que ter casa, porque são três que é mais ou menos então, difícil, é um jeito né? Pobre, tem casa e carro. Mas você luta uma vida inteira para ter uma casa e carro. Agora é celular, 10G, 5G. Esses trem assim. Demais. Então é um jeito pobre também, né? Querer se não ser igual, porque esse país é desigual. Então eu queria demais, pelo menos fingir que tem alguma coisa que o povo considerar de bem, que eu tenho, né? Então eu queria, foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido, eu descobri que tem uma. Então eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Como é que é? Exatamente qual é o outro sonho que eu tenho, né? Que a vila vai virar um inferno, todo mundo quer ir para lá. Eu descobri que tem uma vila anarco-comunista lá. E é exatamente o que eu sou, anarco-comunista, graças a Deus. Então eu quero morar lá. Onde a gente faça tudo conversado, discutido, né? E não tem Estado, não tem nada. Mas aqui nós temos sim, né? Eu queria ouvir um pouco mais sobre obrigado, parabéns a vocês, a Léa, a turma e tudo, porque é legal demais essa conversa. Depois vou chamar alguns para ir lá na escola de engenharia, para ver se os engenheiros também, né, me cai a ficha, né? O que eu estou fazendo, para quem, por quê, para quê. Então, são duas questões mesmo. A primeira, para fazer uma propaganda, que nós vamos ter agora no dia 7, o Dia Mundial do Habitat. É um dia que foi pensado lá em 96, lá no Istambul, onde que a gente tinha uma conferência mundial e o Fernando Henrique foi lá dizer que não tinha déficit habitacional no Brasil e tinha um pouquinho de gente lá nossa, né? E a gente conseguiu colocar lá na nossa Constituição, né, o direito à moradia. E aí ficou esse Dia Mundial como o Dia do Habitat, no dia 7 então, de outubro, e a gente vai estar às 9 horas da manhã, ali na Rua Caetés, 1531. Nós vamos fazer um culto ecumênico e de lá a gente vai estar fazendo uma passeata até a Praça 7. Então, fica o convite para a nossa turma. E gostaria de uma outra questão sobre
o que foi falado aqui sobre a questão da unidade habitacional no osso, né? Quando você falou, aí eu fico pensando, eu falo assim, nossa, que engraçado, quando a gente, a minha unidade habitacional que eu moro hoje, ela estava no osso. Eu nunca pensei nisso, né? Nessa questão de uma unidade habitacional no osso, né? Assim, porque eu achava que já era completa, assim, né? Assim, engraçado, né? Assim, não era divisão com dois quartinhos, porque não pode nem ter unidade estrutural. Não, sim. Não, é. Eu estou falando porque quando ela comentou da questão do osso, aí eu não tinha imaginado isso como uma referência, porque a gente acabou de construir esse processo como um processo muito positivo no aspecto de que, assim, quando você constrói, e aí é uma coisa chique quando a gente ouve falando assim, lá no caso de Serra Verde, né, Leta, quando a gente ampliou, que você pode criar uma unidade habitacional com os principais bons e você, democraticamente, autogestionariamente, você pode construir o processo interno do seu jeito brasileiro. Eu falo nesse aspecto, porque eu sempre vejo por esse aspecto. E aí o povo então, só para dizer assim, que a gente não imaginou que quando fala do osso, eu imaginei aqueles carros de caminhão de osso. E aí o povo, não, o povo tirando aquele osso pelado dentro do carro, de carne, assim. Então, aí eu imaginei um pouco isso, mas só para dizer que, assim, dizer que a gente pensa muito, num aspecto muito positivo, assim, né? Só vou tentar ser breve, gente, porque está todo mundo cansado. A questão do sonho da casa própria é o seguinte: foi uma culturalmente imposto no Brasil, no país, no mundo, né? Mas vou falar no país, no Brasil, desde o século XX, né? Com a seguinte proposição: você tem que sonhar com essa casa própria, é importante você ter a casa própria, retirando do Estado uma obrigação até de uma política habitacional coerente com o que tínhamos de demanda, né? Porque o que o Estado está dizendo é assim, olha, você sonha com essa casa própria em razão das suas condições financeiras ou atrás das suas possibilidades, que normalmente estão associadas a um financiamento, né? Para que você tenha a garantia de moradia a partir do seu bolso. É isso que está escrito, entre linhas, certo? Você retira do Estado a obrigação constitucional de prover moradia. A questão é que, o que seria o outro lado? Então, nós vamos sonhar com a casa própria. Seria a gente ter políticas públicas que te deem a garantia de posse, de morar com a comunidade. É possível fazer isso, gente? Isso é questão de política pública. Nós temos vários exemplos no mundo de políticas públicas que, por exemplo, regulam o aluguel de uma forma que favoreça o próprio morador. Não é a nossa lei de inquilino aí que é um horror, porque prejudica, de fato, o proprietário, né? Então, um equilíbrio entre as forças. É possível? É possível. A própria interferência do Estado na dinâmica imobiliária, né? O que aconteceu, por exemplo, com o Vila Viva? O Vila Viva veio nas favelas, valorizou a terra, aumentou os aluguéis em volta do próprio Vila Viva e expulsou um monte de gente. Muitas dessas pessoas que foram expulsas do entorno do Vila Viva são moradores da ocupação urbana. Por quê? Eles diziam, e dizem, não aguentamos pagar os aluguéis nas favelas. Então, essa dinâmica imobiliária, ela pode ter interferência do Estado, pelo Estado, né? Então, mas a prioridade seria outra. Não é construir a casa própria, é você dar garantia de posse ou de garantia de uma política pública de aluguel, de posse, etc., que as pessoas tenham sossego de morar onde moram.
seja pelo aluguel, seja, né? Mas hoje todos nós, eu falo, desde a classe de baixa renda até a mais alta, nós nos movemos para ter a propriedade o tempo inteiro, né? Todo mundo está correndo atrás para ter uma propriedade, né? Pelo financiamento. Se não subsidiar pela Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3 e o resto todo, né? Só para complementar esse negócio do osso, o Antônio, existem propostas de projeto e execução de moradia que consideram aspectos no projeto de flexibilidade, de mutabilidade de espaço, né? Não necessariamente, eu não estou pedindo para ninguém fazer casa no osso, não. Não é isso. É uma forma de se projetar em que a moradia se transforme ao longo do tempo em razão da capacidade financeira de quem mora e da modificação do número de habitantes, da família, cresceu, diminuiu, agora eu preciso de um comercinho na frente, agora eu preciso de 2 quartos, não, agora eu preciso de 3. O que eu quero dizer é assim, o arquiteto sabe fazer isso, o bom arquiteto sabe fazer isso. Essa questão da moradia tipologicamente rígida não é porque não sabemos fazer projetos bons, como eu já escutei de algumas pessoas. Faz isso porque arquiteto sabe fazer outra coisa. Sabe. Não sabe porque nós, arquitetos, o nosso campo de conhecimento, não temos capital político suficiente para chegar numa mesa de negociação com o Estado e todos os outros agentes para mudar esses pressupostos. Não temos. Essa é a verdade. Quer falar da casa própria? Eu só vou falar, Bel, que eu só vou falar porque eu sempre gostei muito de mudar. Então, eu acho uma perversidade isso, porque na verdade é resultado dessa história. Se eu pudesse mudar de morar para né, não fica sonhando com casa própria, que é a grande perversidade. E mais ainda nos programas de interesse social, que na hora que o cara tem a casa, ele também não pode vender como ele gostaria. É cheio de regras, ou seja, se para todo mundo a casa é uma mercadoria, para aquele cara não pode ser, ele tem que cumprir não sei quantos anos ali, papapá, né? Que é outra segunda perversidade. Bom, eu vou falar um pouco, né, dessa questão da propriedade, sabe? Assim, nós discutimos isso com muita gente aí ao longo dessa militância nossa, e a gente descobriu o seguinte: lá em 1850, o Brasil editou um Estatuto da Terra, o primeiro Estatuto da Terra, a Lei da Terra. E o objetivo da publicação dessa lei era exatamente impedir o acesso dos escravos que estavam sendo libertos lá pela luta a essa terra. Tanto que foi exatamente nesse período que a gente aprendeu a juntar dinheiro para comprar pedaço de terra. A gente aprendeu isso com os italianos, porque eles vieram pobres também. E para ter acesso à terra no Brasil, eles organizaram as primeiras cooperativas de compra e de produção, né? Então, assim, historicamente, essa propriedade, ela é para nós garantia de viver, sabe? De segurança. É segurança. É proteção. A casa para nós é proteção. Por que 90% dos movimentos são de mulheres? Porque diferente do que foi colocado aqui, porque o homem vai vender, a mulher ela não batalha a casa com a intenção de vender. Separei dele? Não. Dá um quiprocó danado. Dá um quiprocó danado. O cara vender. Eu separei lá do meu marido. Aquele lá, eu separei dele. Porque ele queria vender o barraco de lona. O barraco de lona ele queria vender. Sabe? E aí eu tive que ficar escondido uns tempos, né? Para depois voltar e ter a segurança que eu tenho hoje. Assim. Isso é tão devastador quando não tem nas famílias de baixa renda, que assim, é difícil a gente mensurar. É difícil a gente mensurar, sabe? Mas é tão importante quanto ter comida no lugar. É um lugar de segurança para você desenvolver a sua família.
então não vamos abrir mão disso, né? Quanto à questão do aluguel, a gente até está trabalhando na política habitacional agora com a locação social. Estamos trabalhando. Mas, assim, eu vou falar por mim aqui, que eu fui uma das pessoas que mais, assim, debati, e Marina trouxe todas as experiências do mundo todo para apresentar para a gente e tal. E a gente discutiu junto lá no conselho, e nós chegamos num conselho. É muito bacana o aluguel social, mas ele é para um público específico. Ele tem que ter uma porta de entrada, ele é uma porta de entrada, mas ele tem que ter uma porta de saída que garanta a segurança da família se ela não quiser ficar no aluguel ali, para que ela possa entrar num programa em que ela tenha propriedade. Porque nós, aqui, ó, isso empobrece a gente muito mais do que a gente já é pobre, então não pode tirar esse direito da gente, não. De jeito nenhum. Principalmente para quem tem filho, né? Então a locação social, ela vai servir para corrigir injustiças. Por exemplo, os idosos sozinhos, sem dependente, que estão na fila do atendimento, quase morrendo, tem um monte morrendo aí, que não tem condição de esperar essa casa ser produzida nessa política aí, está em reconstrução. Então a locação social resolve o problema deles e resolve esse problema imenso no movimento, porque antes esse idoso que era abandonado lá, nesse local horrível de moradia, né, e que passava fome porque tinha que pagar aluguel, comprar remédio, se virar sozinho, quando ele morre, sai parente do quinto, do buraco assim, para vir receber essa herança, essa casa de herança. E assim, indigna a gente muito, porque na maioria das vezes, esse parente que apareceu depois, né, ele já tem casa, ele tem uma renda maior do que a política, ele não enquadra no perfil da política, ele tem direito à herança, olha esse vídeo. Isso vai corrigir com essa questão, na luta nossa de muitos anos que a gente conseguiu avançar na discussão. E a outra, o outro atendimento que a gente achou super interessante do programa, mulheres em situação de violência. Essa mulher ela precisa ter uma mobilidade. Ela não pode ficar no lugar onde o cara vai achar ela. Se ela estiver na locação social, ela tem mobilidade para mudar para onde ela quiser, para onde ela quiser, fugindo dessa violência. Então, vai ajudar muito, vai impactar a nossa política de habitação nesses casos. E mesmo assim, essa proposta que a gente construiu aí, com uma intervenção imensa aqui da UFMG, que colaborou muito, né? Ela tem uma porta de saída, e a gente conhece a porta de saída. A porta de saída é, caso a pessoa não queira ficar no aluguel, o atendimento definitivo. Entendeu? Então, e por fim eu queria falar o seguinte, nesses dias aí eu ouvi alguém falando da coabitação. Famílias que moram na mesma casa, né, gente, isso é tão normal na periferia, que as pessoas deveriam ir para ver. Antes dessa política habitacional que nós construímos aqui, na casa da minha mãe, moravam 8 famílias. 8 famílias lá dentro, né? Então, isso na nossa política foi identificado como coabitação. E entra no déficit. Tem que entrar. Porque a gente não tem direito à moradia, a família, você vai condenar ela a ficar ali naquele purgatório, sem espaço, sem condição, sem nada. Tem que ter política habitacional para atender a coabitação, sim, né? E assim, gente, para não alongar, eu vou aproveitar para agradecer muito o convite. Eu fiquei muito honrada, Marina, da equipe toda que organizou aí. Né? Fiquei muito honrada mesmo de poder falar aqui um pouco por essa história da gente, desse movimento, né? E falar assim que eu estou muito feliz com essa construção que a gente está fazendo novamente. Estamos resgatando uma parte da história que estava quase esquecida lá, né? Dessa visão técnica, né? Dessa visão da academia, junto ao movimento. Isso faz uma diferença imensa. Isso cresce a gente, empodera a gente de informação, a gente vai para a discussão com o poder público, empoderado com um outro conhecimento que a gente, eu sou, porque fui sempre analfabeta.
tudo que eu aprendi com essas pessoas que constroem essa coisa pra gente. Sempre com o executivo, discuto com o executivo, conhecendo as leis, porque eu fui instruída para isso, né? Fui instruída por essas pessoas que ajudam a gente a fazer isso. E por fim, assim, um amigo lembrou muito bem, né? A academia, ela faz uma diferença enorme na construção de uma cidade justa, de políticas sociais justas, que de fato faz a diferença na vida da população, né? E a gente vê que nesse momento é ela que está sendo, esse conhecimento é que está sendo agredido aí. Nós corremos o risco de ficar sem a academia, né? Com esse governo aí de Estado mínimo. Estado mínimo, né? Estado mínimo de todas as coisas. Inclusive aí já trazendo essa massa falida dos Estados Unidos, que a gente já está escolado, né? Porque quando chega e avisa para a gente, já estão pensando aqui numa forma de garantir que a propriedade seja pela hipoteca. Ainda bem que a gente já conhece toda a história lá dos Estados Unidos, não propôs outras coisas, não tem outras coisas. Eu sei que não. É assim. Você perde a casa em 2. Aqui no Brasil não dá para fazer. Simplesmente por um único motivo. Por um único motivo. Aqui no Brasil não dá para fazer uma locação social que seja definitiva para a família e muito menos esse tipo de financiamento com hipoteca de moradia. Sabe por quê? Porque a gente não pode confiar nos governos. Não é por causa disso, é porque o juros não. E muito menos no capital, né? Eu vou responder, como é que você chama? Júlia. Tá. Eu vou responder Isabel, que está no mesmo tema, depois eu falo, agora eu vou sair com as pessoas que estão para respeitar até eu conseguir responder, né? Para a gente fechar bacana aqui, acho que tem mais. A questão do uso da casa própria é arraigado em 67, lá no governo militar, eles criaram o FGTS. Né? Na verdade, até então, vou dar exemplo aqui do IAPI, não sei se todos são unanimidade entre os arquitetos, eu como engenheiro com o coraçãozinho de arquiteto, eu gosto do IAPI. Um conjuntinho bacana aqui, né? Bacana. Foi feito pelo pessoal, o trabalhador da indústria. Cada um tinha lá a sua turma, fizeram IAPI. Em 67 criaram o FGTS, nos garantia que é o serviço. Né? Aí nós somos um tempinho mais antigo, sabendo que era para financiar o Planasa, a habitação, né? Aquela coisa toda. Nos últimos tempos, eu li muito sobre isso. Ali eles deram para a sociedade a ideia da casa com garantia da ação habitacional para a casa própria. Então, nos últimos tempos, nós tentamos lá no Conselho Nacional de Cidade, todos os segmentos, se tinha alguém encontrado, não sei, mas surgiu uma proposta de emenda constitucional que foi a moradia digna. E essa foi a terminologia utilizada. Por enquanto, não conseguimos assinaturas suficientes para entrar com essa história, porque moradia digna é mais abrangente do que essa história. Que entra a questão de várias formas de gestão e de várias formas de financiamento. Né? Então, a PEC da moradia digna, o Zé Zé puxou isso, saudoso arquiteto da Bahia, e infelizmente até o time teve que ontem para tomar cerveja, não participar não, só para tomar cerveja. Ela lembrou, ela foi assessora, ela lembrou dessa questão da PEC da moradia digna, defendida em plenário pelo dito. Deram um paletó pedido. Pela primeira vez eu vi um dito paletó. Então, Isabel, mas eu acho que essa história de dizer. Eu tenho uma concepção sobre essa questão do déficit habitacional e o que o Denise colocou. Eu acho assim, se você tem política pública local, você sabe qual é o déficit habitacional. É só participar, você sabe exatamente como é que a fila do OP andava. Quem não quiser, quem não queria participar, paciência. A fila do OP andava, na minha época, era de 200 núcleos, não sei como é que está hoje. Aí eu vou responder a Júlia. Na minha época lá, Júlia, foi até 2010, tinha 200 núcleos mais ou menos de habitação em diversas regionais da cidade. Menos aqui na Centro-Sul, regional Centro-Sul,
porque aqui tem uma caracterização de moradores de vilas e favelas. Tá? Tinha um número de núcleos aqui nesse local, né? Dois núcleos, porque o ambiente para poder questão habitacional era aglomerados urbanos, né? Bom, na minha fala não deu tempo de falar, então rapidamente eu vou ler com calma, para você entender. O orçamento participativo da habitação é um instrumento de participação social norteado pelas diretrizes da política municipal de habitação, realizado de 2 em 2 anos, até naquela época, tá? Agora eu não sei como é que está. Promove a discussão pública do atendimento das demandas do movimento de moradia. Famílias residentes em Belo Horizonte inserida na política municipal de habitação, cadastradas na Secretaria Municipal de Habitação. Quem participa? A Secretaria de Habitação é o órgão municipal responsável pela promoção do evento do OPH e produção de moradias, captação de recursos, obras, trabalho social. Quando eu falo obras aqui, claro, o projeto está embutido junto, financiamento municipal e titulação. Financiamento municipal esse que a gente apostava no Fundo Municipal de Habitação e outros fundos a gente anda buscando fora de Belo Horizonte, né? Então o Conselho Municipal de Habitação que era eleito, né? Eleito nos fóruns. O Conselho Municipal de Habitação, no processo do OPH, aprova critérios, prazo para cadastramento dos núcleos, distribuição das unidades habitacionais e calendário do fórum de habitação. Mas antes disso tudo, temos fóruns regionais e o fórum municipal. No fórum regionais e municipal, apresentação de critérios para distribuição de benefícios, indicação de delegados que vão participar e eleição da comissão de fiscalização do orçamento participativo da habitação, que é chamada Conforça. Famílias beneficiários do programa da Política Municipal de Habitação, filiados aos grupos habitacionais, participam continuamente do processo e são indicadas para serem atendidas com moradia. Aqui o poder público entra. Aqui quem manda é o movimento social. Os grupos, né? Monitoramento do OPH. Comissão de fiscalização do OPH, com força da habitação, grupo de liderança do movimento, eleitos no Fórum Municipal de Habitação, que tem a atribuição de fiscalizar e monitorar a execução do programa, subsidiar as decisões do Conselho Municipal de Habitação sobre o OPH. Comissão de Ética. Grupo eleito pela Conforça para fiscalizar a condução do processo de indicação de beneficiários, auxiliar os grupos na organização e promover sindicâncias. Então, eu acho que, eu não sei se com isso eu consegui te responder, procurei falar de forma mais pausada, sem querer inventar o portunhol. Não sei se você entendeu tudo. Saber se o povo faz projeto ou se só decide onde vai botar dinheiro? Não, então passar o microfone. Pega aqui. Não, de decisão do projeto. Não, projeto de venda. Ah, tá. É no processo de decisão, deve ser da aplicação do recurso, porque não é na produção da casa. É que eu não ouvi, tá? Bom, vou deixar assim, a gente volta. A gente volta, eu já falei sobre isso aqui. Você tem 3 modelos. A gestão pública, né? O loteamento com ou não, a autoconstrução e assistência técnica, uma parceria, uma cogestão e a autogestão. São os 3 modelos. Tá? Na autogestão, os movimentos sociais e as suas entidades, eles contratam assessoria técnica para processar todo o processo. Aí, no caso, claro? Muito bem. Então, eu deveria fazer igualmente aqui. Já aproveitar a oportunidade para agradecer de novo a Mariana pela oportunidade. Foi muito bom. Eu vim há 4 dias e volto amanhã. Eu fiquei 5 anos enferrujando aqui e agora estou querendo voltar para ajudar a ilha nessa época de momentos muito sombrios. Obrigado, pessoal.